outras definições, né? Definição que eu chamava informalmente, porque essas coisas, conforme a tecnologia vai avançando muito rápido, eu sou do tempo, eu já vi gente mais nova não acreditando nisso, mas eu lá, bem nerd, com meus 12 anos, 12, 13 anos, eu digitava código num TK-85 e gravava numa fita cassete. Alguns poucos aqui, que todo mundo é muito jovem, né? Todo mundo aqui não tem 30 anos, mas talvez alguém aqui tenha, os pais podem ter contado. Eu gravava numa fita cassete, o computador tinha 16 KB de memória. E esse progresso foi muito rápido, depois a gente foi para eu me lembro, com 18 anos, eu trabalhava na Petrobras Fertilizantes, que era Petrofértil, que era, né, holding da Petrobras, e todo o orçamento do grupo Petrobras, que eram 5 empresas imensas de fertilizantes, que era uma holding, eu era estagiário lá, entre trabalhos mais chatos de ficar tirando xerox e tudo mais, eu comecei a mexer nessas coisas, a gente fazia, alguém já tinha feito, a gente só operacionalizava todo o orçamento num disco flop que tinha 540 KB, ou seja, uma coisa que hoje você nem sabe o que é, né? E isso era meio que, a gente juntava num disco molenga lá, a gente fazia isso e levava para Petrobras, para ir juntar com todas as das outras, saía, se colocava debaixo do braço, ia para, né, andava 3 quadras e levava para juntar com os outros discos que ia juntar da Petrobras inteira, né? Assim, do tempo do baixo e lascado, isso é muito tempo. E aí, claro, conforme a fronteira vai andando, e a fronteira vai estar sempre andando, e andando até onde a gente saiba muito rápido, o que o pessoal chama de Big Data e grande quantidade de observações vai andando também. Eu de deboche, né, digo isso, tudo faz seu micro sofrer, tudo aquilo que você não consegue fazer no micro direito e você tem que buscar recursos que não vai caber na tua memória direito, você vai ter que buscar uma outra técnica para analisar. Ou seja, está ficando... Mas, claro, vocês lembram disso, né? Assim, o computador, o que antes era 1 gigabyte, 1 tera, tudo isso, com a parte do disco de vocês, né? Vai cada vez indo mais rápido e isso vai mudando. Tem essa definição, dizendo que é mais de 1 terabyte de dados, que começa já a dar problema, que seria mais ou menos o limite hoje, para você dizer que é um problema de Big Data. Tem a pessoa que eu mais admiro, né, nessa discussão esse sujeito chamado Hadley Wickham, e ele tem uma definição meio prática, que diz o seguinte: olha, você tem um problema de Big Data, realmente, se o tempo que demora para a computação é mais do que do trabalho que você tem para pensar na que computação fazer, e se mover o dado é doloroso. Se mover o dado é complicado. Se não é aquele dado que você carrega só num pendrive, tira daqui e coloca para lá. Se você tem que subir para um servidor grande, baixar um servidor grande, é isso que ele está dizendo. É um dado que o tempo da computação é complicado, é pesado mesmo, e você tem que pensar muito sobre isso, né? E mover o dado é complicado. Esse Hadley Wickham, eu devia ter colocado uma foto dele, que é o cara todo hipster e absolutamente genial. Agora, uma coisa que não é, uma definição que não é minha, meio que já é moeda comum, bom, que você chama de os 3 V's de Big Data, né? O volume, que a gente já tratou, que é a própria quantidade de dados medidos em bytes, né? Que a princípio é grande, mas, como eu disse para vocês, é uma fronteira que vai se deslocando. A velocidade, que no governo, os dados que a gente trabalha não são... Essa velocidade é bem menor, né? Não é bem mais do que os 10 anos que acontecia um censo, mas não é tão instantâneo quanto dados de, sei lá, cartão de crédito, de buscas na internet, as buscas do Google, não é esse tipo de coisa, né? A ideia é que você tem grande massa de dados e a geração desses dados é grande também. A velocidade que você vai adquirir esses dados, que os dados vão surgir e vão ser processados, é grande também. Tá?
E a variedade, a ideia de que a gente não está falando aqui só de informação tabular, que informação tabular, linha e coluna, né, que é a informação básica, né, de você estar... Né, na coluna estão as variáveis, nas linhas estão observações, muitas vezes você não vai ter dado desse formato. Todo dado é possível de ser colocado nesse formato, inclusive imagem e tudo mais, mas a gente está falando aqui o seguinte, aqui você pode ter arquivo de som, aqui você pode ter arquivo de imagem, né, outros dados em formatos não usuais. Ou dado de coisas que a gente nem... O deslocamento do mouse, do mouse pela página também é um dado que muitas vezes as páginas vão estar processando isso de você para entender o comportamento na página, é o teu zigue-zague pela página. Vocês já viram aquela coisa que às vezes você vai querer sair da página, quando você pensa em sair, ele diz, não nos abandone, né? Ele diz isso para você, é aquele, não clique aqui se você não é um robô, né? Clique para mostrar que não é um robô, é que você está seguindo o caminho do mouse do cara, e isso daí as páginas podem estar fazendo, e mais uma vez, isso que eu chamo dos vestígios da atividade digital, você não precisa estar ativamente fazendo isso, ele está monitorando, tem um sistema monitorando isso para você, e essa informação pode ser utilizada para, seja lá para que fim. Tá? Então, essa ideia de que você vai ter os 3 Vs, né? Volume, a quantidade de dados mesmo, a massa, a velocidade deles, a ideia é que isso está sempre sendo gerado. E a variedade é que você não precisa ficar preso a informações tabulares, pode ser imagens de satélite, as imagens do Google Street View. Google Street View agora não só está pegando imagens, fotografando, mas ele também está pegando a qualidade do ar. Agora aqueles carros da Google estão com a qualidade do ar também. Então você vai ter uma informação já referenciada, não só do visual todo, mas também da qualidade do ar. Um negócio absolutamente impressionante. Mas que essa daí é uma que ao menos está em velocidade, imagino, eu não entendo nada de qualidade do ar, mas eu imagino que possa ser tabulada, né? Você tem lá uma linha que é tal lugar em tal momento, a qualidade do ar era tal. Né? Eu imagino que isso seja, a princípio, seja uma informação tabular. Mas arquivos de som, tudo isso, né? Com o Alexa aí fazendo isso, Google Home lá, tudo isso. Bom, aí uma coisa, só uma preocupação assim, que isso é importante. Claro que é da moda a gente falar de Big Data e tudo mais, mas uma boa parte dos problemas de Big Data, e aí também um viés meu, tipo, eu não sou eu tenho uma formação toda, tudo que eu fiz foi sempre coisas acadêmicas, coisas que tinham sempre nunca tiveram a velocidade de ter a resposta nunca foi importante para mim, tá? Então, o foco que eu dou aqui está muito condicionado a isso, que eu vou focalizar, olhar para problemas que estão nesse caso. Um cara da Google, ele precisa que quando você comece a completar lá o dado, ele já processa e já tente antecipar o que você quer digitar. Isso é um problema bem mais complicado, que não tem a ver com os problemas em geral que o governo passa, e o setor público a gente passa. Uma boa parte dos problemas, até do setor público, passam, você pode analisar como small data. O que é? Olha, você pega ali a base, tira uma amostra dela, é uma base imensa, tira uma amostra, e aí faz o que você tem que fazer, analisa o seu código, e aí uma hora você resolve rodar isso com a base inteira. Né? E aí você, está tudo bem, você roda com a base inteira e vê se o padrão se mantém e tudo mais. Deixa lá uma semana correndo, já fiz isso, deixa lá uma semana e pronto, reza, que não falte luz, as coisas acontecem, né? Brasil, alguém desliga o servidor, coisa assim, mas você, então, no fundo, é um problema de você reduz um problema de Big Data, um problema de Small Data, e se você precisar mesmo, aí você processa isso com calma, com paciência suficiente, e tudo bem. Tá? Esse é o primeiro tipo de problema. Tem um problema também, que aí um problema de natureza um pouco diferente, que é uma infinidade de Small Data Problems. O que é?
Aí é uma coisa estatística, imaginar que eu tenho que prever o que cada pessoa vai comprar, por exemplo, e cada pessoa, eu vou ter um modelo preditivo para cada indivíduo. A Amazon lá, né? Eles têm que prever o que produto eles vão sugerir para você. Isso é complicado, né? Porque se baseia no teu passado de compras, né? Na informação que eles têm para você, na informação locacional, sei lá o que eles oferecem. Né, vocês já devem ter experimentado isso, né, de saber, Amazon exatamente saber o que você queria. Um relato já faz mais de década isso, que a primeira vez que me surpreendeu isso, foi um amigo contando, nem tinha Amazon Brasil nem nada, que ele não tinha filhos, mas quando ele entrou e foi procurar os brinquedos, quando ele nunca tinha comprado um brinquedo na Amazon, os brinquedos sugeridos eram justamente os brinquedos que o filho dele gostava. Né? E a Amazon pode fazer isso sem saber, sem ter nenhuma informação adicional. Só vendo assim, as pessoas que costumavam comprar as mesmas coisas têm o mesmo nível de renda, a mesma faixa etária, tudo mais, e vão achar que tais brinquedos são bons para os seus filhos, e vão prever. Você já deve ter ouvido a história, que é verdadeira, por incrível que pareça, eu desconfiava dela, mas parece que ela é realmente verdadeira, da Target, né? Que o sujeito recebe em casa um negócio da Target dizendo que Target é uma loja americana, dizendo que parabéns pelo filho que está chegando, tudo mais, né? E o cara só tinha uma filha em casa. E ele disse, não, minha filha não está grávida, reclama, tudo mais. E, no fim, a filha estava grávida. Que, com base no padrão de compras dela, e ela não tinha nem comprado coisas tipicamente, ela não tinha comprado fralda nem nada, assim. Era realmente coisas do tipo, sei lá, um suplemento, uma coisa qualquer, sei lá. E isso o algoritmo consegue ver. Porque a Target também tem outros produtos e ele conseguiu comparar aquilo e enquadrar no mesmo cluster, né? No mesmo cluster de compras. E aí disse, olha, parabéns pelo filho. O cara ficou ofendido e depois pediu desculpas. E parece que é verdade a história. Parece que realmente a história é verdade. Então, isso daí, o que é? Você tem que pegar uma massa grande de dados e estimar um modelo para cada pessoa. Então, isso é um problema um pouquinho mais complicado. Né? Você não basta você tirar uma amostra, você vai ter que rodar um banco de dados e estimar um modelo para cada um, e isso tem uma capacidade, isso exige uma capacidade computacional grande. Tá? E o outro que você chama de problemas irredutíveis de Big Data, que aí são coisas do tipo, e alguns a gente vai ver que algumas coisas do setor público isso é importante. Tem alguns casos em que a amostra não vai ser uma boa, porque tem algumas coisas, se você fizer uma amostra, vão estar rodando por debaixo da tua amostra e você não vai pegar, não vai estar no teu radar. E isso eu vou tratar um pouco mais à frente, quando a gente discutir como é que políticas públicas anti-gerais, se você, que é para toda a população, quanto mais você pensar em focalizar a política pública, mais você vai precisar lidar com esse tipo de problema. Tá? Problemas que você vai ter uma quantidade de grandes dados que você não vai conseguir resolver assim. Bom, aí tentando desmistificar mesmo, pessoal, e eu realmente acredito nisso, eu realmente acredito. É que nem estatística, né? Que análise de Big Data, no fundo, é contar. Eu falei da etimologia de estatística, mas também, né, a gente tem que lembrar que fala tecnologia digital, né? Digital dos dígitos, né? E eu pergunto para vocês, uma coisa que talvez vocês já tenham visto, mas vocês sabem quando é que foi o maior avanço instantâneo, né, da capacidade nossa de processamento de informação? Quando inventou o transistor? Não. Qual foi o maior salto que a gente deu? O maior salto que a gente deu foi quando algum carinha, sei lá onde, né, tinha o seguinte problema, só conseguia contar até 10. Né? Assim, tinha um problema, né? A gente só conseguia contar até 10 e precisava das duas mãos. Até que alguém muito esperto, antes até, teve o ábaco, claro, o ábaco ótimo, tudo isso, mas tem uma coisa melhor ainda. O cara ia contar as ovelhas, seja lá como for, no seu cavalo, seja lá onde o cara estiver, sei lá, no seu camelo, seja lá o que for, né? Um árabe daqueles, mas o cara pensou o seguinte, não, tem outro jeito de contar, que é contar utilizando as falanges dos dedos. Instantaneamente, contando as falanges dos dedos, o
cara com uma mão, ele consegue contar até 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por isso a gente usa dúzia. Dúzia existe, né? A gente usa dúzia, tantas pessoas usaram que as pessoas contavam, você podia contar com uma mão só, enquanto com a outra você ocupava. Antes, o cara só conseguia contar duas mãos do cara, o cara só conseguia contar até 10. Né? Contar até 20 ele precisava dos pés, provavelmente não estaria exposto, é meio complicado ficar fazendo isso. Contando com as duas mãos e contando utilizando as falanges, você não conta até 12, você conta nem até 10, você conta até 144, uma grosa, né? Hoje caiu em desuso, porque aí você conta, faz 12, aí 1, faz 2, na outra mão você vai fazendo. Então, num instante, o carinha que teve essa ideia absolutamente genial foi o responsável pelo maior salto que a gente teve na capacidade de processamento de informação e de contar. Numa coisa muito, muito, muito simples, né? O cara, tipo assim, os dedos estavam lá, tudo mais, alguém teve essa simples ideia, ele podia segurar, tá com uma mão ocupada, com a outra fazer isso. Tá? Então, tudo isso aí, a gente está numa longa trajetória de preocupação com contar, que era isso, assim, o cara dizendo, né, quantas ovelhas eu tenho, né? O cara precisava contar, né? Chegava em 10, o cara acabou, né? Tem mais de 10. Tem isso, né, que tem povos que não têm números maiores do que 6, do que 7, coisa assim, né? O cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muitos, né? Aí não tem palavra para mais do que 7, muitos, né? Porque não faz mais, tipo, o cara não chega a se preocupar tanto com um número assim, né? E a gente não, a gente está cada vez mais preocupado. Mas isso eu vou tentar convencer vocês que muito da análise de Big Data é contar. E eu vou mostrar para vocês um dos trabalhos que a gente vai mostrar, não tem absolutamente sofisticação nenhuma. É só contar. É só que a gente se preocupou em contar uma coisa que ninguém tinha contado. Eu vou mostrar para vocês o que é, que não tem mistério.